Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje queremos rezar por todas as intenções que você traz em seu coração, em ação de graças a São José, por todos os dizimistas, por todos os colaboradores da Amisafa, por toda a nossa comunidade, pelas vocações sacerdotais e religiosas, pela recuperação da saúde de Noa Julião, pelos nossos falecidos, por todos os falecidos da nossa comunidade e também por todos os falecidos dos familiares que estão. Gisele de Menezes Furtado, falecida há 2 anos a pedido da família, por Diana Elizabeth Granato, Anildo Barzotto, Jorge Implinski e pelos falecidos da família Libardoni, e ainda pelo 7º dia de Brivaldo Pereira Lima. 4º domingo da Quaresma. A meditação dos mistérios da nossa fé nesta caminhada quaresmal nos convoca a uma profunda conversão, a fim de experimentarmos em nossa vida o mistério da cruz e a alegria da Páscoa da ressurreição. Para tanto, neste domingo, a Igreja se alegra pelas solenidades pascais que se aproximam e renovam a sua esperança naquele nós, o querer e o agir de Deus. Neste sentido, depositemos nossa confiança no Senhor e o celebremos entre nós. Esta celebração será presidida pelo Padre Liseu. Canto de entrada. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia ao bom caminho quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele vem e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus o meu sofrer, o meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Desde a matriz São José Operário, Ilha do Governador, chegamos até você, irmão, irmã, que sempre nos acompanham pelas redes sociais. Hoje queremos recordar José, esposo de Maria, 19 de março. Este homem que nos legou uma espiritualidade, especialmente movida pelo silêncio, para poder assumir sua missão de ser um pai educador, junto com Maria, a mãe de Jesus. Então, neste clima, queremos celebrar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai,
O amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste quarto domingo da Quaresma, por isso usamos a cor rosa, estamos pertinho da grande festa da Igreja, que é a Páscoa do Senhor. Movidos por esse Espírito e contritos de coração, somos convidados por Jesus a nos deixar transformar por Ele, mudando radicalmente as atitudes erradas em atitudes que mostram o amor à vida. Não a vida pessoal, mas de todos os irmãos e irmãs. Arrependidos de nossos pecados, peçamos perdão. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade com o Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: não a nenhum deles, e acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz.
prados e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro. Pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos,
Outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. A palavra de Deus escutai. No Evangelho Jesus vai falar. A justiça do reino do Pai procurai em primeiro lugar. Bendita, bendita, bendita é a palavra do Senhor. Bendito, bendito, bendito quem a vive com amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos. Fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego?
Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando? Isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Então insultaram-no dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? Expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os outros não vejam, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como disse, nós vemos o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver, queira se acomodar para fazermos nossa homilia, ou seja, conversa em família. É muito importante lembrar neste dia, José, o esposo de Maria, ter como tema tão forte, a partir das suas leituras e do Evangelho, a luz que vem de Deus. Os textos bíblicos deste domingo refletem sobre a luz divina que se manifesta na história humana. Deus se mostra soberano em suas decisões e não se deixa levar pelas aparências. Nas pessoas pobres e frágeis, Ele manifesta a grandeza do seu amor. Olhemos então, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo B, salta para o versículo 6 até 7, pula para o 10 até 13a. Lembremos que o texto não é total, por isso tem algumas coisas que precisam ser mencionadas. De início, quero dizer que a tradição bíblica tem em Davi
um dos personagens mais lembrados pelo povo. Por que isso? Porque em torno do seu nome criou-se um verdadeiro movimento. É a figura de governante segundo o coração de Deus. Ele é pastor, é rei que segue a justiça e não despreza os pobres. Mas vamos à história como iniciou. Samuel, um juiz que está na transição da vida tribal do povo de Israel para entrar na monarquia. O que é monarquia? Eles quiseram um rei. E por sua vez, Samuel sofreu muito, porque ele era justo, um juiz, temente a Deus. Mas enfim, como o povo queria, ele aceita. E Deus o envia até Jessé. Por isso que ouvimos um rebento de Jessé, da descendência de Davi, que se fala sobre Jesus posteriormente. Samuel vai até Jessé, a sua casa, e pergunta pelos filhos. O primeiro que aparece é fortão, de corpo sarado, atlético. E Samuel pensou, pode ser esse. E Deus lhe diz, não se deixe enganar. Deus não olha a aparência, ele vê o coração. E Jessé apresentou 7 filhos para ele. E Samuel percebe que nenhum destes Deus escolhe. E ele pergunta, são todos esses seus filhos ou tem outro? Ah, diz Jessé, outro ainda é menino, ele está lá pastoreando o rebanho de ovelhas, cuidando, é tão jovem, devia ter uns 15 anos. E Jessé diz, não, vamos sentar à mesa até que traga ele aqui. Quando Samuel põe os olhos no menino, Deus o toca e diz, é este o escolhido. Toma o chifre com o óleo, esse era o símbolo, o óleo para ser enviado. E diante de seus irmãos e de seu pai, Samuel unge Davi, para que ele seja o eleito, aquele que será rei como pastor, que cuida das ovelhas, que se preocupa com os cidadãos, que leva a justiça adiante, que o faz como Deus o faria. Por isso ele é tão lembrado. Isso para nós é importante, para percebermos aqui o que está por trás, o poder. Davi aprendeu a servir e não se fez derrogado no sentido de comandar, de se colocar superior. Não, ele vive em meio ao seu povo, apesar de muitos erros que tinha. Por isso, mais adiante, Jesus fala, como encontramos em Mateus 19:30, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Davi foi o caso, e conosco certamente não é diferente. Aquele que serve se identifica, aquele que preza pela justiça, que respeita o irmão, que acolhe, este caminha como o Senhor quer. Olhemos agora o texto de Paulo aos cristãos de Éfeso, capítulo 5, versículo 8 a 14. Paulo insiste para manter a comunidade de Éfeso no caminho do amor, do mesmo modo como Cristo o fez. Amou o mundo, amou as pessoas, entregou sua vida por todos nós a Deus. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1. Ele mostrou que há 2 caminhos. Há o caminho das trevas e o caminho da luz. Ele diz, o das trevas, vocês cristãos de Éfeso conhecem muito bem, pois experimentaram o egoísmo, a avareza, a fornicação e outras tantas formas vergonhosas que transparecem o caminho da treva. E muitos têm vergonha de falar disso. Por isso Paulo insiste, escolham o caminho da luz, porque este é um aprendizado com Jesus o Cristo. Quem caminha com ele se liga e aprende a discernir aquilo que é agradável a Deus e o que não é. E produz frutos de bondade, de justiça e de verdade.
Quem se decide seguir Jesus rompe com o caminho da treva e jamais será cúmplice da maldade, da corrupção e da mentira. Olhemos, quantos hoje se dizem de Deus, mas se escondem através desta maldade, da corrupção, da mentira, das falcatruas, tudo porque desejam o poder e a riqueza. Reflitamos, irmãos. Olhemos agora o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 41. É bastante longo, sim. Por isso vou apontar algumas questões que nos sugere esse texto de modo particular. Lembremos que João, o irmão de Tiago, o filho mais novo de Zebedeu, ele insiste em mostrar a identidade de Jesus. No seu evangelho ele narra 7 sinais. E hoje vemos um que mexe com os seus evangelizados, onde tinha cristãos e judeus que permaneciam no legalismo. Por isto aqui é apontado o cego de nascença. Percebamos que os próprios apóstolos, os discípulos, também estavam contaminados por esta ideologia que estava lá no templo em Jerusalém. Acha um culpado. Quem pecou? Seus pais ou ele? Ora, ora. E Jesus responde. Tem uma outra tradução que diz assim: isto é para manifestar a maior glória de Deus. Ou seja, é para que nós que nos sentimos completos com todos os nossos sentidos, para cuidar deste irmão que está machucado em alguma coisa. Esse é o sentido da criação. E aí Jesus toma a iniciativa, como sempre Deus no Antigo Testamento tomou iniciativa em favor dos filhos, ainda que fossem tão infiéis. Por isso lembremos aqui 2 coisas que Jesus usa para devolver a vida. Porque esse cego, ele não podia ler as Escrituras, nem ler a lei de Moisés. Por isso que ele era tido como ignorante, excluído da comunidade, virou mendigo. Esse ninguém deve escutar, porque ele não conhece a lei, não consegue ler, é cego. E Jesus se compadece dele. Olha o que ele usa: terra e saliva. Para lembrar, terra, saliva misturada com terra, lembra o barro. Lembra a criação lá de Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7. O que fez Deus? Fez um boneco do barro e insuflou nas narinas a vida. Jesus aqui vem comprovar ao realizar este sinal que ele é um enviado, o Messias, e que eles insistem, os fariseus, em não acreditar, e toda essa corja envolvida lá no templo. Eu falo assim porque de fato foram, teimaram, inclusive com o cego. E o cego mas tem uma coisa, Jesus não realiza sozinho, ele conta com nossa participação. Sim, por isso que ele diz, vai te lavar na piscina de Siloé. Ou seja, enviado para lá. E ele foi se lavar e voltou enxergando. Imagina a alegria dele. E alguns comentam, será que é aquele que sempre estava pedindo em frente ao templo, à sinagoga? Não, uns dizem, outros falam sim, é ele. Não, é alguém parecido com ele. E por aí vai o embate, a discussão. E ele próprio diz, sim, sou eu estou enxergando. Enfaticamente fala. Não contentados com isso, vão até os pais. Esse é o filho de vocês? Olha o medo dos pais, porque seriam excomungados da comunidade. Eles dizem, ele é de maior, indaguem a ele. Voltam de novo, insistem. E ele dá uma lição de vida para eles. Se ele é pecador, não sei. Eu só sei que eu enxergo. Ele fez o barro com saliva, porque a saliva tinha o sentido na época de devolver a vida. Por isso Jesus usa ela com o barro, com a terra. E ele diz,
Por acaso um pecador pode fazer o que ele fez? E aí eles se espantam e vêm dizer: nos quer ensinar? Expulsam ele. Mas o Jesus o encontra e depois vem a proposta: você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Tu estás vendo, pois está falando contigo. E ele se ajoelha e crê. Por isso é tão importante entender que a palavra de Deus, razão pela qual eu já falei e repito hoje, há pessoas que pensam umas palavras do meio do texto sem ter o completo. O real sentido para alguns que falavam é: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Não como dizem, a verdade vos libertará. Esqueceram o principal, porque aí podem dizer o que pensam de Deus. Isso está em João 32. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cuidemos, irmãos, facilmente se usa, pensando uma pequena frasezinha, e se deixa fora o versículo global que dá o sentido àquilo que Jesus quis nos comunicar. Levemos conosco essa mensagem. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Iluminados pela unção do Espírito Santo, que abre nossos olhos para contemplarmos a misericórdia do Senhor, dirijamos a Ele nossas preces, dizendo: Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Renovai, Senhor, na Igreja a unção do Espírito Santo, a fim de que, atenta à realidade que a cerca, não se canse de agir com compaixão e zelo pelo próximo. Rezemos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Fortalecei, Senhor, o Papa Francisco, que há 10 anos iniciou o ministério petrino em toda a Igreja, para que, pela intercessão de São José, continue a ser a imagem do bom pastor para todo o rebanho de Cristo. Rezemos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Iluminai, Senhor, os catecúmenos e toda a nossa comunidade, para que proclamemos a fé em vós, que sois a fonte de toda a luz e toda a verdade. Rezemos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Ensinai-nos, Senhor, a superarmos o indiferentismo e a vos reconhecer naqueles irmãos e irmãs que nos pedem alimento para saciarem a fome. Rezemos. Dai-nos, Senhor, a vossa luz. Senhor, que naquele cego de nascença manifestastes a vossa vontade, ouvi com bondade as nossas preces e ensinai-nos a compreender e realizar com alegria o vosso plano de amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Momento das ofertas. Queremos lembrar mais uma vez aqueles que nos acompanham e queiram ajudar a paróquia. Podem fazê-lo agora através do Pix. O número está na tela. O nosso muito obrigada. Canto das ofertas. Repartidos
na mesa do reino, anunciam a paz almejada. Senhor, Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Bendito sejais, Senhor Deus do fruto da que agora vos apresentamos para a Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, que recebemos vossa fruto da videira e do trabalho que agora vos apresentamos para da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que nossa celebração seja aceita e agradável a Deus nosso Pai. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Jesus ofereceu por nós pão, vinho e um pouquinho de água. Onde você estiver, ofereça junto com estas ofertas sua vida, especialmente se você estiver enfermo, ou estiver acamado, ou outra situação, que o Pai assim acolhe. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Pelo mistério da encarnação, Jesus conduziu à luz da fé a humanidade que caminhava nas trevas e elevou a dignidade de filhos e filhas os escravos do pecado, fazendo-os renascer das águas do batismo. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. céus e terra proclamam vossa glória. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo,
para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A luz ninguém consegue controlar. Ela brilha na treva. Jesus é esta luz do mundo. A libertação plena vem com ele, porque assim o Pai o preparou desde a criação. Por essa razão o Evangelho de hoje nos remete ao Gênesis, para lembrar isso, que o Pai nos ama. O Filho deu a vida por nós. Ele, luz do mundo, é o Cristo, o mistério de nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos e santas, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós em vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo vosso servo Papa Francisco, que está celebrando 10 anos de pastor da Igreja Universal, que ele possa continuar nessa simplicidade, muito fiel ao Jesus Cristo. Por nosso bispo Orani João, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces de vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni também em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morrerem em vossa amizade.
Lembre agora dos seus falecidos, reze por eles. Citamos alguns nomes, entre estes, de modo particular, queremos lembrar de Brivaldo Pereira Lima, falecido há 7 dias. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Eu convido hoje, por celebrarmos o dia de São José, esposo de Maria, a rezarmos a oração que Jesus ensinou por todas as famílias, para que se espelhem nele e em Maria, claro. Elevemos as mãos e rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo Jesus esteja sempre com todos vocês, irmãos e irmãs. O amor de Cristo nos uniu. Transmita a paz a seu irmão, sua irmã. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Jesus, luz do mundo, que abre o caminho para a vida. E é Ele que nos dignifica, não somos nós. Não tem meritocracia diante de Deus, tudo é graça. Por isso nos cabe acolher a Ele, sua palavra. E aí seremos verdadeiramente libertos. Ele é o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Canto de comunhão. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham
Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Para quem tiver um objeto que queira que seja abençoado, tome na mão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, esposo de Maria, derrame Deus sua bênção sobre você, sua família, seu lar e sobre estes objetos que alguns trazem consigo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, na alegria do Senhor. Graças a Deus. Um bom domingo para todos. Vinde alegres cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José triunfante, vai a glória gozar, e para sempre reinante, no Senhor repousar. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Vós, esposo preclaro, amantíssimo Pai, dos cristãos firme amparo, este canto aceitai. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. José, por um decreto de Deus o Criador, desposaste discreto